Olá pessoal, espero que vocês estejam bem e a gente continua falando dos clássicos da sociologia. Hoje eu quero trazer para vocês mais alguns conceitos do Emile Durkheim. Lembra, os nossos clássicos são Karl Marx, Max Weber e Emile Durkheim. A semana passada falamos um pouquinho de Durkheim sobre fato social, né? Introduzimos aí o francês Durkheim e trouxemos o conceito de fato social. Hoje eu quero trazer para vocês alguns outros conceitos de Durkheim que são bastante importantes. Bom, primeira questão, assim, Durkheim tem uma dúvida, né? E a dúvida dele também é uma dúvida nossa, é assim, como a sociedade pode viver em sociedade? Ou seja, como é que nós convivemos uns com os outros? Como é que a gente mantém a coesão na nossa vida social? Como é que uma sociedade funciona? Né? São questões como essas que Durkheim tenta responder, né? Começa a pensar com a sua sociologia e ele propõe uma forma de entendimento sobre essas questões. Né? Ele vai dizer o seguinte, ele fala, olha, existe aquilo que cada indivíduo é um indivíduo, então, portanto, ele tem a sua consciência individual, mas existe aquilo que é a consciência coletiva, a consciência do grupo como um todo. Ou seja, eu, Clóvis, tenho o meu pensamento, aquilo que eu defendo, o jeito que eu sou, mas eu vou adequar as coisas que eu penso àquilo que a sociedade como um todo pensa também. O que Durkheim está falando? Durkheim está falando de consciência individual e de consciência coletiva. Existem essas duas consciências ao mesmo tempo. A consciência coletiva é o conjunto de crenças, o conjunto de hábitos, o conjunto de costumes que um grupo de pessoas tem. E esse conjunto de costumes, ele vai modelar a minha consciência individual. Eu vou me adequar a esse conjunto coletivo, a esse conjunto de crenças, né? Esse conjunto de hábitos. Então é a junção do meu pensamento particular com o pensamento da sociedade como um todo. Quando isso acontece, maravilha, a gente tem uma sociedade que vai funcionar. Quando você tem aí algumas pessoas que não se encaixam no pensamento, na consciência coletiva, elas acabam tendo um comportamento destoante, um comportamento que não condiz com a consciência coletiva, e isso vai gerar problemas para ela. Certamente ela será punida, a gente vai entra na questão do direito, na questão da justiça, para fazer com que essa pessoa se adeque à vida coletiva. Né? Mas não é isso que eu quero tratar com vocês. Na verdade, eu quero tratar o contrário. Quando essas duas consciências funcionam bem, elas estão harmônicas, a gente tem aquilo que o Durkheim vai dizer, olha, juntou a consciência coletiva, juntou a consciência individual, elas estão em harmonia, a sociedade está funcionando coesamente, a gente tem então aquilo que ele chama de solidariedade. Né? Solidariedade entre as pessoas faz com que a sociedade funcione ainda mais. Essa solidariedade é uma relação que as pessoas estabelecem para que a sociedade funcione. E essa relação, essa solidariedade, Durkheim vai chamá-la de orgânica ou de mecânica. Então, o que é a solidariedade mecânica? A solidariedade mecânica ela é mais caracterizada das sociedades antigas, das sociedades antes da industrialização, em que todas as pessoas faziam parte desta sociedade, faziam parte do todo. Né? A gente tem. Não existe uma especialização específica de uma pessoa, né? Todo mundo faz de tudo. A gente fala principalmente de propriedades primitivas, de sociedades primitivas, de sociedades rurais, né? Não existe uma divisão de trabalho tão específica, todo mundo faz de tudo um pouco. Funciona como uma mecânica mesmo. Cada peça ela é importante nessa sociedade, elas estão juntas harmonicamente. Diferente da solidariedade orgânica. Solidariedade orgânica para Durkheim assim, as pessoas acabam se especializando cada vez mais em uma área, em uma área bastante especializada, profunda, e elas vão formando grupos, vão formando núcleos por área. Né? E aí esses núcleos eles acabam
dependendo uns dos outros. Vamos pensar um exemplo disso. Nós temos, por exemplo, grupos de médicos que dependem do outro grupo que são os especialistas em exames. Né? Ninguém trabalha sozinho, esses dois grupos precisam uns dos outros. Né? E esse grupo ele é como se fosse um membro de um organismo. Então a solidariedade orgânica ela remete a um organismo que tem vários grupos membros desse mesmo organismo. Né? E que são interdependentes uns dos outros. Por isso a sociedade funciona harmonicamente, funciona coerentemente, ok? É bem complexo esse assunto que o Durkheim traz para nós, mas a gente vai dando essas pinceladas e aprendendo. Deem uma olhada na apresentação que eu deixei na nossa classe virtual e também no texto que está lá. Talvez isso ajude a compreender um pouquinho mais, ok? Até mais, gente. Com Deus. Tchau.